Bom dia, meu nome é Diogo Antunes, sou aluno do Tele2 do IFTM CalPT e agora vou apresentar o trabalho de Biologia do professor Renato sobre a estrutura morfológica e cultura do caju. O caju é considerado muitas vezes como o fruto do cajueiro, embora seja um pseudofruto. Ele é uma planta de fácil manejo e que exige poucos cuidados especiais, cultivado em diversas regiões do país, principalmente em áreas de clima quente e seco, especialmente na faixa litorânea do Nordeste brasileiro. Devido a essas características, o cajueiro se tornou uma importante fonte de renda para os estados do Nordeste. Assim, o cajueiro se torna importante para a geração de empregos, tanto no campo quanto nas indústrias. A raiz do cajueiro apresenta raízes laterais distribuídas horizontalmente em toda a sua periferia e uma raiz pivotante bifurcada logo abaixo da superfície. Raízes verticais são emitidas ao longo das raízes laterais, principalmente entre 15 e 50 centímetros de profundidade. O cajueiro é uma planta perene, então o caule do cajueiro seria de ramificação baixa, ramos próximos ao solo, apresentando porte variado. Em função do porte, o cajueiro é classificado em dois tipos, o comum ou gigante e o anão. Os cajueiros comuns têm entre 8 e 15 metros de altura, com diâmetro envergadura proporcional ou superior à altura. O cajueiro anão caracteriza-se pelo porte baixo, raramente ultrapassando os 5 metros de altura e os 8 metros de diâmetro de copa. As folhas do cajueiro são simples, inteiras com pecíolos curtos e sem estípulas. Elas apresentam um nimbo coriáceo, espesso, glabo, sem pelos e brilhante. Quanto à disposição nos ramos, as folhas do cajueiro são alternadas e se apresentam arqueadas. Quanto ao formato, normalmente são ovais, apresentando nervuras salientes na face abaixal. Já o popular caju é formado pela castanha, ou fruto verdadeiro, e pelo pendúculo, fruto falso. O verdadeiro fruto do cajueiro é a castanha, um aquênio reniforme de cor marrom acinzentada, composto pelo pericarpo, casca e pela amêndoa, semente. O pericarpo é constituído por 3 camadas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Agora, se tratando da classificação botânica, o cajueiro pertence à família Anarcadiceae. Quanto ao gênero, o cajueiro pertence ao Anarcadium, constituído por aproximadamente 22 espécies, sendo 21 originárias da América do Sul e Central e uma da Malásia. Dessas 22 espécies do cajueiro já relatadas, apenas são exploradas comercialmente os cajueiros conhecidos como comum e o anão precoce, que pertencem à mesma espécie, Anarcadium occidentale L, de origem brasileira. Agora, se tratando da forma de propagação do caju, o cajueiro chega aos nossos tempos propagando-se naturalmente pelos processos de reprodução sexuada, via semente, que contribui para a perpetuação e diversificação da espécie. Entretanto, por intermédio do homem e observando um conjunto de fatores circunstanciais, o cajueiro pode também propagar-se por processos artificiais, como estaquia, garfagem, borbolia, encoxia e técnicas de micropropagação. Portanto, o cajueiro propaga-se por meio sexual e assexual, por processos naturais ou artificiais. Agora, em termos econômicos, de acordo com a FEC em 2018, o Vietnã, a Nigéria, a Índia e a Costa do Marfim foram os maiores produtores mundiais de castanha do caju em 2016, com 70,6% da produção global do produto. Já no Brasil, a cultura do cajueiro é explorada por aproximadamente 195 mil produtores, sendo que cerca de 75% deles são pequenos produtores, com áreas inferiores a 20 hectares. Nos últimos anos, o Ceará vem representando quase 50% do total de castanhas de caju produzidas no Brasil, sendo seguido pelos estados do Rio Grande do Norte, igual a 22%, e Piauí, com 18%, os quais juntos representam cerca de 90% do total produzido. Sendo que o caju por completo é riquíssimo em benefícios para a saúde humana. Além de bastante utilizado na culinária, surgindo em sucos, pratos e sobremesas, tanto o suco caseiro como o suco em caixas fazem muito sucesso. Em relação aos pratos, há infinitas opções de receitas, desde aquelas mais simples às mais sofisticadas. Exemplo, ceviche de linguado e salmão com caju, costela de porco assada com caju, camarões ao caju e até moqueca de caju. E agora algumas curiosidades sobre o caju. O cajueiro vive aproximadamente uns 35 anos. A floração dura entre 4 e 6 meses. Quando adulto, a partir do 8º ano de vida, produz por safra cerca de 10 mil frutos.
A época do caju é entre setembro e novembro. A casca possui uma substância que serve para tingir roupas na cor vermelha escuro. Pode ser usada também para o uso medicinal, retirando do tronco substâncias para a fabricação de expectorante. Assim termino meu trabalho sobre morfologia do caju. Muito obrigado pela atenção.